Você é muito bem-vindo aqui mais uma vez no Essência de Mulher, esse momento, esse espaço onde nós temos aprendido e estudado as mulheres bíblicas. Eu sou a pastora Cristina Rangel, da Igreja Nova Aliança de Itaipuaçu. Eu estou aqui com a presença da diaconisa Dayana Rosa. Boa noite, minhas amadas. E estou aqui com a presença também da diaconisa Marilene, que é minha mãe. Amém. Está ali escondidinha, né? Mas ali em oração e intercessão, né? Hoje nós vamos estar falando de uma mulher não muito comum, não muito falada, mas que também nos ensina muito. E essa mulher é Dalila. E nós colocamos um tema hoje, né, de Dalila. Conta-me os seus segredos. Dalila é muito conhecida por Sansão, né? Todo mundo fala de Dalila, tem que falar um pouquinho de Sansão. E a história de Sansão é contada até mesmo para as crianças. Eu não vou falar da história de Sansão. Se você quiser acompanhar e se você quiser conhecer, eu até incentivo você a ler toda essa história que começa em Juízes, capítulo 13, 14, 15, e nós vamos falar do capítulo 16 hoje. E eu queria falar um pouquinho dessa mulher que aparece somente em Juízes, capítulo 16. Ela, né, nós não temos muita referência dela, a Bíblia indica que era uma mulher prostituta, filisteia, né, e que morava em Gaza. Nas referências que estão sobre ela, na verdade, só aparece aqui em Juízes 16, a partir do versículo 4, qual nós vamos começar a ler. E Dalila, ela é como muitas pessoas que aparecem muitas das vezes na nossa vida, surgem na nossa vida, né? E nós acabamos nos sensibilizando com a situação, com uma história, nos envolvendo emocionalmente, às vezes até mesmo espiritualmente, com essas pessoas que pouco, na verdade, sabemos, né? Muitas das vezes elas apresentam características para nos envolver. Essas pessoas que eu chamo de pessoas dalilas, né? Elas têm habilidades, né? Algumas habilidades para nos seduzir, para nos persuadir, para nos manipular e muitas das vezes, né, realizar segundo a vontade dessas pessoas. E nós, às vezes, nem conseguimos discernir que elas estão ao nosso lado. E hoje nós vamos tratar justamente dessas pessoas, pessoas dalilas, né? Que pedem a você para contar os seus segredos, pessoas dalilas que entram na sua vida, te envolve com seus problemas, se envolve, né, com a vida dela, você se sensibiliza, você fica receptivo e muitas das vezes, ao sair, você diz assim uma frase: maldito o dia que eu conheci essa pessoa, né? Dalila entra na vida de Sansão e naquele instante em que ela entra na vida dele, toda a vida de Sansão muda, apesar de Sansão ser uma pessoa que tem algumas outras características, o qual que eu não vou tratar aqui, como ser obstinado, como ser desobediente, ter autoconfiança, né? Uma pessoa soberba. Essas eram as características de Sansão, mas eu não vou estar lidando com Sansão. Eu vou estar falando de pessoas dalilas. Então eu peço a você já desde agora para compartilhar essa palavra. E é muito, amados, você me ajuda compartilhando,
É muito importante isso para que outras pessoas possam ser alcançadas, outras mulheres possam ser alcançadas, amém? Lá em Juízes 16, versículo 4 diz assim: depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, a nossa introdução vai justamente falar sobre isso. Uma pessoa que entra na vida e ela tem características, essa pessoa tem habilidades de sedução de tal maneira, né? De tal maneira que faz as outras pessoas se afeiçoarem, se apaixonarem. São pessoas que são tão carismáticas, são pessoas que são tão agraciadas, que você logo de cara, você se afeiçoa a essa pessoa. Sansão era um homem separado desde o ventre da mãe dele, né, para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Sansão, ele se dava com prostitutas, ele se deitava com prostitutas. Ele era um nazireu. O que é ser nazireu? Ser nazireu é ser separado por Deus, e quem era nazireu, nascido nazireu, não poderia cortar os seus cabelos, nem fazer as suas barbas, não poderiam beber bebidas fortes vinda do vinho, e nenhuma bebida forte, não só vinho, mas nenhuma bebida forte, e também não poderia tocar em coisas imundas, comer coisas imundas, como eu falei anteriormente, nem tocar em algo morto. E é assim que Sansão conhece então a Dalila. Anteriormente a Dalila, você não vai ver essa expressão, afeiçoou, se encantou, enamorou-se, apaixonou-se. Sansão não tinha se apaixonado por ninguém, mas ao ver Dalila, a palavra de Deus diz que ele se apaixonou, que ele amou a Dalila, uma filisteia, prostituta, pagã, né? E que não tinha compromisso nenhum. E sabe a primeira coisa que eu vejo aqui? Quando uma pessoa com compromisso com Deus se relaciona com pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, sabe o que a palavra diz? Sobre julgo desigual, né? Ele tinha uma promessa, ele tinha vindo dentro de uma promessa, e ela uma pagã completamente descompromissada com Deus. Mas na sua autoconfiança, né, Sansão se envolve com Dalila. E aí o forte se fez fraco, né? Porque Sansão, com toda a sua força, Sansão, com toda a sua habilidade, com todas as suas astúcias, se tem uma coisa que nós podemos aprender, é que com pecado não se brinca. Com pecado não há força. Com pecado há fuga. Você vai ver isso em José, quando veio o que? A mulher de Potifar, ele não tentou ser forte, não, eu vou vencer. Ele, fugiu. Porque com pecado a gente não brinca. Com pecado, fala assim, você foge. Com o diabo você resiste, ele fugirá de vós. Mas com pecado a gente foge. E até aquele versículo, Sansão então não tinha se afeiçoado a ninguém. Mas uma aparência, que era a aparência de Dalila, frágil e dócil. Por que você está falando que ela era frágil e dócil? Porque Dalila, em hebreu, né, significa frágil e dócil. Então, provavelmente, ela era uma mulher que aparentava fragilidade, doçura, né? E debaixo dessa fragilidade, dessa mulher frágil e doce, escondia, né, uma mulher fria, calculista, né, obstinada nos seus próprios desejos. Essa era a aparência dela, não condizia com a essência dela.
Muitas das vezes você olha para uma pessoa e ela aparentemente, ela parece ser uma pessoa frágil e dócil, mas com a caminhada você vai ver que essa doçura e essa fragilidade era apenas uma máscara, né? E aí a convivência vai te revelar. Eu costumo dizer que o tempo revela, né, todas as coisas. O tempo revela realmente quem são as pessoas. Agora deixa eu te falar uma coisa, porque aconteceu isso com Sansão. O tempo revelou a intenção que estava no coração de Dalila a respeito dele. Mas ele, assim mesmo, continuou. Amados, quando você vê a intenção das pessoas, não tenta modificá-las. Sabe qual é o grande problema que a gente erra? A gente querer consertar as pessoas. Nós não temos esse poder. Nós não temos essa capacidade de consertar ninguém. O único que pode consertar o homem é o Senhor Deus. Ele sim pode mexer e mexe mesmo quando nós permitimos que ele mexa. Então, o grande erro de Sansão talvez foi pela doçura, por aquela fragilidade, e foi se revelando a ele mais tarde, ele não acreditou do que ela seria capaz, e ela foi capaz. Ele não acreditou no que ela poderia fazer. Então isso me alerta para algumas coisas que a gente vai ver aqui. Então nós vamos hoje aprender sobre as características de pessoas Dalilas que se apresentam para nós. E você, ao ver isso daqui, você vai ver quantas pessoas Dalilas já passaram por sua vida. E eu espero que elas não passem mais, porque você identifique antes disso, em nome de Jesus, né? Então, a primeira característica que eu quero falar aqui, que é essas mulheres, essas pessoas. Por que eu estou falando não só usando o termo de mulher Dalila? Porque às vezes pode vir na aparência de um homem, tá? Então, preste atenção aí que não estou falando só de mulher. Claro que essas características eu vou falar, elas acabam caindo para nós, né? Até por causa de Dalila. Mas tem pessoas Dalilas. Então, a primeira coisa que eu quero falar são pessoas sedutoras e manipuladoras. A primeira coisa que aconteceu nessa história de Sansão e Dalila foi justamente o poder da sedução que ela tinha e de manipulação. Pessoas que são sedutoras, elas geralmente, uma grande característica delas é que elas são excelentes ouvintes. Elas falam muito pouco, principalmente delas mesmas. Então elas emprestam realmente o ouvido, né, para você poder falar. E elas mesmas falam muito poucas delas, né? Geralmente essas pessoas, para atrair você, para conduzir você a falar, elas vão se utilizando de pontos chaves, elas vão utilizando de iscas de assunto, temas de assunto, tipo assim, o que você acha a esse respeito? Sempre assim. Né? O que você acha sobre essa situação? Né? Aqui a gente chama de isca ou jogando verde, né? Então são pessoas que estão do seu lado e geralmente contam um fato. E você viu isso. O que você acha? E geralmente você começa a falar a sua opinião. Geralmente elas vão dando temas, vão falando essas iscas para você ir falando, e no final da conversa elas sabem tudo a seu respeito e você não sabe nada sobre ela. São pessoas que seduzem, né? Que começam, geralmente tem uma facilidade muito grande na comunicação, na persuasão, né? E aí, essas pessoas, elas vão manipulando as conversas com esses temas, ela vai manipulando
e vai lançando vários temas para poder descobrir a seu respeito, descobrir da sua visão de mundo, descobrir do seu gosto, descobrir sobre os seus pensamentos, sobre alguns pontos chaves que lá na frente ela vai retornar em algum assunto. Tem a sua fraqueza, né? E principalmente descobrir as suas fraquezas. Não só suas fraquezas, mas elas querem descobrir os seus desejos, porque elas são sedutoras. E para seduzir, elas precisam descobrir o que te atrai. E aí são pessoas que começam a manipular isso, começam a ver, isso te atrai, é comprar que te atrai, é vestido que te atrai, é homem que te atrai, o que te atrai? Porque sobre isso ela vai trabalhar a sua alma, o seu desejo, a sua fraqueza. Então são pessoas que desde a primeira conversa, ela escolheu conversar com você. Não vem do acaso. Ela escolheu. Geralmente essas pessoas, elas sabem como que elas se apresentam? Elas olham e fingem que você não é nada. Porque ela começa a atrair o teu olhar. E começa a mostrar, e por serem, outra característica que elas têm, um sedutor, né, pessoas sedutoras, pessoas manipuladoras, geralmente são extrovertidas. Muito. Elas não são tímidas, geralmente são extrovertidas, são falantes, são atraentes, tá? Transmitem confiança. Muito. Então, ela atrai o olhar. São pessoas, e eu não tô falando só exuberantes, não. Eu tô falando, às vezes ela não é tão exuberante, é por isso que eu tô falando de almas Dalilas, pessoas Dalilas, não só na aparência, mas eu tô falando de almas, de pessoas. E aí elas são extrovertidas, elas fazem amizades com muita facilidade, e aí começa a aguçar em você o quê? A vontade de participar daquele grupo, a vontade de participar daquele hall, né? E aí ela começa a manipular o desejo em você de participar disso. São pessoas sedutoras, extrovertidas, né? E aí elas têm um poder de comunicação muito grande, têm uma influência corporal, são determinadas, e geralmente quando você conversa com elas não ficam, não te causa nenhum tipo de dúvida, porque são pessoas resolvidas, que você olha aparentemente são uma autoconfiança, justamente, elas são pessoas resolvidas, porque elas precisam aparentar isso para que você possa confiar. Você não confia em pessoas que são duvidosas. Você não conta a vida em pessoas que... aí você... sei lá, né? Então, então você geralmente partilha de sonhos, né? De problemas, de coisas com pessoas que são confiantes, resolvidas, extrovertidas, determinadas. E você fala assim, bom, ela pode me aconselhar, ela pode me dar, de repente, um norte, uma luz, né? Alguma coisa assim. Por quê? Porque são pessoas resolvidas. E elas fazem isso o tempo inteiro para ganhar uma coisa, a confiança. A primeira coisa que uma pessoa Dalila, ela deseja, o foco dela é ganhar a sua confiança. E ela nisso, ela vai fazer de tudo, ela vai seduzindo, ela vai manipulando conversas, manipulando pessoas para te atrair a confiar nela. Né? Em Provérbios 7, do versículo 10 e 11, diz assim: eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e cheia de astúcias na alma. Ela é sedutora e espalhafatosa. Seus pés não suportam ficar em casa. Geralmente, esse tipo de mulher, por que não gosta de ficar em casa? Porque nem casa elas não têm. A sua casa é toda desordenada.
A sua casa é completamente desordenada porque há um princípio. A mulher virtuosa com suas mãos edifica, mas a tola com as suas próprias mãos destrói. Então ela está falando aqui, os seus pais não suportam ficar em casa, porque são pessoas que não edificam a sua própria casa, né? Mostram-se inocentes, falam meias verdades, distorcem as verdades, né? E engraçado que essas pessoas, elas o tempo inteiro elas se desviam da culpa. Uma das características de pessoas manipuladoras, que elas vão manipulando, elas vão manipulando a verdade. Sabe, pessoas que vão manipulando, vão contando a verdade conforme o seu grau de interesse, né? Então, elas contam para se justificar, né? Elas modificam a verdade para sempre se inocentar e para ter o que? A aparência de frágil, de inocente. E geralmente elas se vitimizam. Geralmente são pessoas que se vitimizam. São pessoas que, poxa, eu não pensei assim, eu não fiz isso por mal, não, eu queria, na verdade, né, eu errei o alvo. São pessoas que aparentemente ela vem com uma conversa de inocente. No final da conversa, né, elas não são exortadas pelo outro, porque o outro tem pena. Elas não conseguem nem ser exortadas. Por quê? Sim. Porque no seu erro, elas se vitimizam tanto que elas não conseguem ser exortadas. E quando são exortadas por alguém, geralmente, há duas coisas que elas fazem. Ou elas mudam de assunto, ou então são pessoas que falam assim, olha, na verdade, eu não errei. Foi você que acreditou demais em mim. Na verdade, eu também erro. Eu sou cheia de defeitos. Eu sou, ainda estou melhorando. Estou aqui neste mundo de passagem, tentando melhorar a minha alma. Mas, na verdade, é que você confiou muito em mim. Você criou uma expectativa que eu não sou isso tudo. E no final, ainda você sai com um sentimento de culpa por ter acreditado nela demais. Fala assim, meu Deus, eu acreditei muito, coitada dessa pessoa. Você ainda sai com um sentimento de culpa. São pessoas que têm uma grande habilidade de culpar o outro dos seus afazeres, alegando sempre fraqueza, fragilidade, inocência ou muitos problemas. Eu cometi isso, sabe por quê? Eu tô com minha cabeça tão cheia, eu tô com tantos problemas. Aí começa a falar de alguns problemas, ou do passado, ou do presente, ou ainda do futuro, entendeu? E começam a falar, sabe o que acontece? Eu tô passando por isso, tô passando por aquilo, e tô não sei o quê. E depois no final você fica assim, poxa, peguei pesado demais com fulano. Porque são pessoas manipuladoras. Em Provérbios 6:25 diz assim: não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Deixa eu abrir aqui em Timóteo. Eu quero que você abra agora comigo lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 2. Vamos abrir aqui. Eu não tinha aberto isso daqui. Timóteo 2? Abriu aí? Não, né? 1 Timóteo. Não, tô botando na live. Então, 1 Timóteo 2, versículo 9 e 10. Diz assim, da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérola ou os vestuários dispendiosos.
porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Sabe que em Timóteo 2 está sendo falado aqui? Ele está falando assim que a beleza externa de nada adianta. Ele está falando de fruto, ele está falando de obras, ele está falando de caráter, ele está falando de interior. Ele está falando que a mulher santa, a mulher piedosa, a mulher cristã, ela tem que apresentar fruto. E é pelo fruto que você vai conhecer quem são. Então, quando chegar pessoas ao seu redor, olha para o fruto. Não olha para a vivência, não olha para a aparência, não olha para as histórias contadas, olha para o fruto que lhe sai não só da boca, mas das obras das suas mãos. É assim que a gente vai conhecendo as pessoas, entendeu? A segunda característica de pessoas Dalilas, elas são mentirosas. E quando eu falo pessoas mentirosas, né? A gente precisa entender que há dois tipos de pessoas mentirosas. Tem as conscientes e tem as compulsivas. As pessoas mentirosas compulsivas é um desvio de caráter. É aquela pessoa que vive aquela mentira. Ela fala a mentira e ela acredita naquela mentira. Ela produz um enredo, sabe? Uma vida. Ela constrói uma vida em cima da sua mentira. Meu Deus. E tem a mentira consciente. A mentira consciente é aquela que 99% das pessoas... 99% das pessoas estão. É aquela mentira que é para sair bem na foto, ou se escapar de algum problema, aquele chamado de mentirinhas, né? E que é pecado, tá? Mas são essas mentiras que não deturpam o teu caráter. Essa mentira que eu tô falando aqui é essa mentira de deturpar o seu caráter. Essas pessoas são mentirosas, elas vivem na sua mentira. E quando elas produzem essa mentira, né? Elas não só vivem, mas não lhe há sentimentos de arrependimento. Porque elas creem na sua mentira. Elas acreditam realmente naquilo que elas estão falando. Então não há arrependimento. Vou me arrepender daquilo que eu acredito? Naquilo que eu creio? Elas produzem. E olha só, geralmente essas pessoas são boas atores, boas atrizes, né? Elas vestem o personagem que elas criam. E elas vestem mesmo. Se são piedosas mesmo. Se são frágeis mesmo. Elas vestem aquilo. Elas conseguem te passar confiança. Elas são confiantes enquanto mentem. Sabe por quê? Porque elas não sentem medo de ser pego na mentira delas. Então são pessoas que vivem aquilo por não ter medo de ser pego. Tem bastante experiência em mentir. Geralmente são pessoas que não estão praticando uma mentira. Elas vivem na mentira. Então isso é de anos. Não vivem em Cristo, né? E por isso Cristo fala, eu sou a verdade. A verdade não confronta. A verdade não penetra. Porque elas criam as suas verdades. Por isso que lá atrás eu falei que elas contam as meias verdades. Porque elas não conseguem viver na verdade. Né? Geralmente são pessoas que escondem muito bem as suas emoções. São pessoas que você não sabe você não sabe se está com raiva, se está... São pessoas que conseguem, sabe, diluir a sua... Mas por dentro tá veneno. Por dentro tá veneno puro. Mas falam mansamente. Não, amado, você me entendeu errado. Não foi nada disso. Mas por dentro é sepulcro. Sabe?
e improvisam muito bem. Por quê? Porque quando pega na sua mentira, elas conseguem, elas têm um poder de arguir, né? De manipular, porque elas fazem isso muito bem. E de improvisar. Não foi bem isso. Você então entendeu errado. Não foi isso que eu falei. Você entendeu corretamente. Mas olha só, ela já jogando para que você que tenha entendido. Não, mas eu falei isso. Não foi com essas palavras. É que você não entendeu. E aí elas rapidamente constroem uma nova versão daquilo. Elas têm um poder criativo, de improvisar muito bem quando pegas na sua própria mentira. E conseguem a confiança facilmente. Elas são pessoas que conseguem atribuir, né? Conseguem pegar a sua confiança. São pessoas que conseguem, né, ter a sua confiança. E aí, a palavra de Deus, eu quero ler lá em Efésios 4. Efésios 4, a gente hoje vai ficar assim, vai Efésios trabalhando, 4, né? Efésios 4, 25. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. A verdade, Cristo é a verdade. E se estamos na verdade, nós temos que produzir a verdade. Ainda que essa verdade, amados, muitas das vezes nos pegue, né? Pela nossa conduta errada. E a gente precisa andar na verdade como Cristo também andou. Porque Ele é a verdade, né? São pessoas cobiçosas. São pessoas que desejam. Olha só, presta atenção. E eu quero fazer essa distinção. Uma coisa é você achar bonito, né? Dayana hoje está com aqui, ó. A diaconisa está com uma unha linda. Poxa, que coisa linda. Poxa, você admirar. Outra coisa é você querer o que é dela. Isso é cobiça. Cobiçar não é querer ter igual. Cobiçar não é querer ser parecido, né? Cobiçar não é querer atrair. Poxa, eu preciso andar mais com você para poder me parecer com você. Não, cobiça é ser você, é ter o que você tem, é possuir o que você tem. E aí, amados, eu tô falando aqui para mulheres, tá? E eu vou abrir um parênteses aqui. Cuidado com quem você coloca na sua casa. Cuidado com quem você abre a sua porta para frequentar a sua casa. Isso é muito sério, tá? Logo depois do governo, né, Salomão faleceu, o seu filho Roboão assumiu o governo. E o que a palavra de Deus diz? Que ele começa a deixar os seus inimigos entrar. Olha quanto ouro, olha que as armaduras são de ouro, são de prata. E sabe o que aconteceu? O seu governo foi destruído. Por quê? Porque os inimigos começaram a entrar e ver não só o que possuía, mas as suas fraquezas. Quando você abre a porta da sua casa, você não mostra só o que você tem, mas mostra também as suas fraquezas. E muitas estão vivendo hoje dentro da sua casa, um lar dividido, porque colocou alguém dentro da sua casa. Muitas estão hoje passando por lutas porque abriram a sua porta para essas tipo mulheres dalilas que entraram, né, seduziram e foram embora, carregando o que é teu. E deixaram, sabe o que? Um reino destruído. Roboão teve um reino destruído, logo depois de dividido em duas nações. Por quê? Porque abriu a sua casa, abriu os seus palácios. Não abra os seus palácios, não abra a sua casa, não mostre aquilo que você tem, porque você não sabe quem é que está se chegando para perto de você e querendo cobiçar aquilo que você tem, desejando aquilo que você possui. Então, muito cuidado ao abrir a sua casa, tá?
Então, pessoas cobiçosas, né, são pessoas que desejam aquilo que o outro possui. Ele não quer igual, ele não quer se espelhar. Ele quer o que o outro tem. Ele quer possuir o que o outro tem. A palavra em Salmos 119, versículo 36. 119, 36? Isso, diz assim. 36? 119, Uhum. versículo 36. Pode falar. Torrentes de água nasce dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Ou, como está escrito na minha, diz assim: inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Dalila era cobiçosa. A gente vai ler aqui um trecho. Ela queria algo, ela queria ir além. Se você for ver a história aqui mais adiante, ela começa a importuná-lo, né? Por quê? Porque os príncipes dos filisteus vai lá e faz uma proposta a ela. E então, diz aqui, no versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Geralmente esse tipo de pessoas, sabe, elas não têm valores como amizades, valores como parceria. Eles não sabem, geralmente esse tipo de pessoa, eles não sabem o valor que é você ter um amigo. Não sabe o que é compartilhar a vida com uma outra pessoa. Não são fiéis aos seus próprios desejos. São fiéis dentro da sua própria cobiça. E pela sua cobiça e pelos seus desejos, eles são capazes de tudo para alcançar o quê? Os seus desejos. São capazes de tudo. De trair, de ferir, de magoar, para alcançar aquele desejo, né? Em Lucas 12, versículo 15, diz assim, Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui, tá? Aqui, se você for ver, é o Senhor Jesus, ele falando a respeito da avareza. O que estava acontecendo aqui, né? Uma pessoa procurou o Senhor Jesus falando: mestre, olha, eu tenho um problema, resolva aqui para mim, né? O meu irmão, ele está falando assim: ordena que o meu irmão reparte comigo a minha herança. É isso que ele está falando aqui. E Jesus, ele fala assim: quem me constituiu juiz ou partidor, né, entre vós? Ele falou assim: eu não sou juiz, eu não sou repartidor, né? Aí Deus vai falar sobre, Jesus está falando sobre a avareza. Viver na ganância, viver na cobiça, viver desejosos nessas coisas. E inclusive, depois mais tarde, Jesus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando que essa vida ela é passageira. Muitas pessoas atribuem, né, os seus tesouros, fazem dos seus tesouros a ele. Jesus fala assim: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma e o que tu tens guardado. Então muitas pessoas, por causa de ganância, a gente vai falar depois lá na frente, mas cobiçam coisas, né, se prostituem, né, traem. Por causa de quê?
por causa de chegar a algum lugar. E essa cobiça que eu estou falando aqui não está só simplesmente em relação a dinheiro. É status. Porque aqui, quando Dalila trai Sansão, ela atribui para si o quê? Status. A mulher que descobriu, a mulher que desvendou, a mulher que subjugou o importunador dos filisteus, porque ela era filisteia. A mulher que subjugou o homem que estava o quê? Matando o povo. Então, ela teria status. Agora, só que eu vou falar uma coisa. Geralmente, essas pessoas, elas andam só. Geralmente, elas conseguem o que elas querem. Mas, no final das contas, elas andam sozinhas. Porque ela ficou conhecida como aquela que não se pode contar os segredos. Ela ficou conhecida como uma mulher traidora. Aquela a quem você conta os seus segredos e depois ela te mata. Porque foi isso que aconteceu. E ela sabia o que os príncipes iriam fazer com Sansão, porque desde o início eles falaram para que nós possamos amarrá-lo e subjugá-los. Ela sabia qual seria o fim de Sansão. E mesmo assim ela fez. E eu vou te falar, Sansão, ele governou durante 20 anos a Israel. A palavra de Deus nos diz por quanto tempo foi que ele conheceu ou se relacionou com Dalila. Eu não sei se foi 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas a palavra diz, quando revela que por 3 tentativas, né, ela tentou, ela ficou ali, conta-me o seu segredo, porque ela, uma das características que também é uma pessoa que é assim, ela é persistente, ela é persuasiva, então ela ficou, conta, eu não sei se por 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei quanto tempo ela ficou. A Bíblia não fala, a Bíblia só referencia esses três momentos para dizer que ela era insistente. Não foi na primeira, mas nem na segunda, mas na terceira, né? Após 3 vezes. Ou seja, uma pessoa que persiste. Fala. Pode confiar em mim. Pode dizer. Eu não vou falar pra ninguém, não. O que? Olha, você não confia em mim, não, né? E aí fica. E a palavra de Deus diz que ela ficou até a alma dele ficar amargurada. Sabe aquela pessoa que fica aí insistindo, para chegar num momento. E ela insiste e espera. Por isso que é persuasiva e perseverante. Sabe por quê? Ela fica insistindo, para que chegar o momento certo, no momento da sua fraqueza, da sua fragilidade, ela poder descobrir e descortinar a sua verdade. Porque ela, no desejo dela, ela não quer descobrir simplesmente, mas ela quer descobrir para descortinar você. E Dalila então faz isso. Em Provérbios 21, versículo 6. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Né? A quarta característica e última característica que nós vamos ver de pessoas Dalilas é escrava do dinheiro e do prazer. Quando a Bíblia trata sobre dinheiro, quando a Bíblia fala sobre ser escrava do dinheiro, e eu quero começar com essa passagem lá em Mateus, de Jesus falando a respeito disso. Mateus 19, versículo 16, é uma passagem bem conhecida, que com certeza você já ouviu várias pregações. 19, versículo 16, e vamos ler sobre o jovem rico, né?
Diz assim: e eis que alguém aproximando-se perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Olha aqui que Jesus fala, hein? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele respondeu: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muita propriedade. Amor ao dinheiro, amor ao prazer. Jesus, quando ele fala retrata sobre essa palavra, Jesus não está falando que ter dinheiro é ruim. Jesus não está amaldiçoando o dinheiro. Jesus não está falando que isso é que vai levar à condenação. Mas ele está falando sobre um apego. E engraçado que Jesus, ele fala assim: por que me falas que sou bom? Bom só existe um. Mas é engraçado que o jovem se coloca como bom. Porque quando ele fala assim, o que deveria fazer? E Jesus começa a falar sobre os mandamentos, ele, isso tudo eu faço. Ele se coloca como bom. E depois Jesus ainda fala assim, mas se queres ser perfeito. Jesus fala assim, então você é bom? Tá bom. Então vamos ver se você consegue ser perfeito. Aí ele fala assim, então vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Porque para seguir a Jesus, você tem que se desprender das coisas desta vida. Ele não está falando de não possuir e não ter, ele está falando de se desprender. É engraçado que lá em Mateus também ainda, Mateus 6, versículo 24, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus falando uma coisa aqui muito interessante. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o que há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você sabe que na passagem de Jesus aqui na terra, em nenhum momento o Senhor Jesus chama alguém de Senhor. Jesus não se refere ao diabo de Senhor, Jesus não se refere a Pilatos de Senhor, Jesus não se refere a nada a senhorio, mas a menos aqui ele chama a riqueza, ele chama o dinheiro de Senhor. Sabe por quê que Jesus chama o dinheiro de Senhor? Porque o Senhor, ele pode escravizar. O pecado escraviza, o dinheiro, ele escraviza as pessoas. Ele se faz senhor. Por causa de dinheiro, muitas pessoas traem, muitas pessoas matam, muitas pessoas se prostituem, muitas pessoas mentem, as pessoas se vendem, como Dalila, por causa deste senhor. E aí, este senhor, Senhor Mamon, né, que muitas das vezes aparece na Bíblia com este nome, ele escraviza, né? A gente tem visto pessoas com vícios de jogatinas, pessoas que se destroem por causa desse senhorio. Para terminar, eu quero ler com vocês lá em 1 Timóteo 6, versículo
10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Por amor a dinheiro, Judas traiu o nosso Senhor Jesus. Por amor a dinheiro, Dalila vendeu o seu grande amor que poderia, de repente, tirar ela da prostituição. Por dinheiro, pessoas, matam, assassinam, fazem coisas absurdas por amor a esse dinheiro. Se escravizam por causa estão apegados às coisas terrenas. E nunca uma pessoa que tem uma visão, nunca uma pessoa que tem apego às riquezas dessa terra conseguirá, ter apego às coisas do céu. Por isso que Jesus fala, ou há de adorar um ou a outro. Não tem como. Nós precisamos entender que nós estamos aqui de passagem. Tudo isso daqui vai passar. Tudo isso daqui ficará. Mas aquelas pessoas que estão firmadas em Cristo, pondo a sua confiança, nós estamos num período muito difícil até. Num período em que a gente precisa ter fé diária. É viver um dia de cada vez. É confiar na provisão do Senhor. É confiar no maná do Senhor que descerá do céu dia após dia. Todos nós estamos vivendo esse tempo. E se você confia no Senhor, se você coloca o seu coração, seu posto, eu tenho certeza, porque a palavra nos garante isso, que aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu coloquei essas características não para que você comece a ficar assim, Não. O intuito não é esse. O intuito é saber em quem tem sido a sua confiança, em quem você está colocando a sua confiança. Você está abrindo guarda da sua casa, do seu castelo, para quem? Quem está ao seu lado? Você está vendo pessoas que produzem fruto? Ou pessoas que produzem palavras, beleza, pessoas que têm uma boa dicção? Comece a olhar para os frutos que essa pessoa produz. Comece a olhar para a vida que essas pessoas produzem. Para que você não seja enganado. Para terminar, eu quero ler com você em Provérbios 6, 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Ata perpetuamente no teu coração, pendura-os no pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. A palavra é luz. E a repreensão dá disciplina e são caminho de vida. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no seu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, no máximo, se paga um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém com fogo e não queimará suas vestes que se incendeiam? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queime seus pés? Assim será com quem chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-te tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto e entregará os bens à sua casa. O que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites infame e seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão do dia da vingança.
não se contentará com o resgate, nem aceitará presente, ainda que sejam muitos. Que essa palavra lhe sirva hoje de instrução. A palavra para a gente é luz, é lâmpada para os nossos pés, para nos conduzir, né, a Cristo, ao que Ele quer. Que assim Deus possa produzir em você bons frutos, bons ensinamentos, né, e que a boa palavra dele esteja no seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a sua presença e te pedir mais uma vez que você possa compartilhar com alguém essa palavra. Hoje nós tivemos uma mulher que não era exemplo, mas que foi sim uma mulher para que a gente possa aprender a evitar essas pessoas e que o Espírito Santo de Deus possa produzir frutos em você. Fique com Deus. Amém.